louvado, seja agradecido para todos sempre. Glória a Deus. Se assente no seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Nos concede a sabedoria da sua palavra. Queridos, talvez para muitos que estão aqui nessa noite, alguns tenham achado um pouco estranho as coisas que acontecem. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus, o profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, ele diz: o meu povo é destruído porque falta-lhes o conhecimento. E isso que nós temos feito aqui na comunidade, amém, é algo que talvez muitos não entendam nesse momento, mas eu quero dizer para você que o Senhor, ele se agrada daquilo que é feito. Amém. E essa festa das tribos, hoje, como a pastora Ana bem relatou, é a última celebração das tribos desse ano, porque, como vocês sabem, o povo de Israel foi dividido em 12 tribos. E assim, a cada mês nós comemoramos a celebração referente a uma tribo, e hoje é celebrada a última tribo, que é a tribo de Benjamim. Benjamim é o filho mais novo de Jacó, com sua esposa Raquel, esposa que ele amava muito. E Benjamim, juntamente com Judá, foram as únicas duas tribos que permaneceram em Israel, em Jerusalém. As outras 10 tribos, elas foram espalhadas pelo mundo. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor ajuntará novamente todo o seu povo. E nós estamos chegando próximo ao dia que o Senhor há de reunir todas as tribos que estão dispersas pelo mundo. E eu quero acreditar que talvez muitos de nós presentes aqui hoje, nós somos descendentes de alguma dessas tribos que foram dispersas. Talvez muitos de nós, às vezes sem saber, somos aqui descendentes de tribos, porque a história nos relata que durante a diáspora, ou durante o tempo que o povo de Israel foi expulso ali da terra, eles fugiram para vários países, e um lugar onde foram muitos judeus foi Portugal, e justamente Portugal que foi o país que colonizou o Brasil. Amém. Então muitos de nós, às vezes nós não sabemos, porque nós não temos esse hábito de procurar pela nossa genealogia, nosso antepassado, mas talvez muitos aqui presentes nessa noite são descendentes de uma dessas tribos que estavam representadas aqui hoje. E quando esse ato acontece aqui, duas coisas acontecem. A primeira coisa, dita pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele, uma vez pregando, ele dizia o seguinte: que nós, que não somos legítimos do povo de Israel, não nascemos na Israel, nós deveríamos buscar a Deus de uma forma tão tremenda, a ponto de causar ciúmes no povo de Israel. Aí alguém pode dizer: mas como assim causar ciúmes? O apóstolo Paulo está falando: olha, o meu povo ainda está com os olhos fechados, eles não conseguem ver Jesus, não conseguem ver que Yeshua é o Messias, que Jesus é o Cristo. Então, vocês que receberam a Yeshua como o Senhor da sua vida, busquem a Adonai de uma forma tão poderosa, que eles vão sentir ciúme. Eles vão dizer: como assim? Esse povo lá do Brasil, lá da comunidade evangélica Luz do Mundo, quantas horas de viagem, pastor Ana? Só sobre o mar, pastor? Só sobre o mar, 13 horas de avião? O povo está lá no Oriente Médio, nós estamos aqui no Ocidente, tão distantes. E nós aqui celebrando a festa das tribos, nos lembrando que existem as tribos, que o povo de Israel foi dividido em tribos. Então a primeira coisa que acontece é isso: o povo de Israel começa a sentir um desejo de voltar para o Senhor. E uma outra coisa que acontece é que Adonai, o nosso Deus dos céus, quando ele vê essa celebração, ele reconhece isso, porque foi ele que criou.
Foi o Senhor que separou o povo de Israel, porque você sabe que Deus criou o homem com qual objetivo? Qual foi o objetivo como foi criado? Para que ele estivesse perpetuamente na presença de quem? De Deus. Não é assim que a Bíblia nos relata lá em Gênesis? Que Deus todos os dias estava ali com o homem no jardim. E aí o homem pecou e se afastou do Senhor. E nós temos estudado aqui todas as sextas-feiras, na celebração do Shabat. A pastora Vera tem trago ensinos poderosos da Torá. E eu aproveito esse momento para te fazer um convite. Você que não tem vindo, se você quiser aprender realmente a palavra do Senhor, que você venha para você receber. E Deus um dia falou assim: esse homem que eu criei, eu não quero mais saber, eu vou destruir todo mundo. Não é isso que nós aprendemos aqui? Só que a palavra diz que Deus achou graça em Noé. E ele falou: não vou destruir todo mundo por causa de Noé. E aí vocês conhecem a história da arca de Noé, que Deus separou ali pessoas, e dos descendentes de Noé veio um homem chamado Abraão, que vocês conhecem, e Deus prometeu a Abraão que de Abraão ele formaria uma grande nação. Muitos seriam os descendentes de Abraão, dentre os quais nós estamos incluídos, porque nós somos filhos de Abraão. E dos filhos, Abraão era já velho, não podia ter filho, sua esposa, Deus deu a ele um filho chamado Isaac, o filho da promessa. E depois Isaac se casou com sua esposa Rebeca, e eles tiveram 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Essa história eu estou passando rápido, todo mundo conhece, é uma história bem famosa. E Deus, a partir de Jacó, resolveu que ele ia não mais trabalhar com a humanidade como um todo. Ele ia separar para ele um povo, e esse povo seria um modelo para o resto da humanidade. É como se fosse uma montadora de veículos que primeiro trabalha em um veículo, coloca esse veículo na rua, faz testes com esses veículos, anota os erros, volta para o laboratório, conserta aquilo ali, e quando aquele veículo está pronto, o que a montadora faz? Ela produz muitos outros veículos parecidos com aquele. E o que Deus fez, de uma forma evidentemente, um exemplo bem frágil esse que eu dei, mas o que Deus fez foi isso: ele separou um povo, que é o povo de Israel. Queira eu queira ou não, Deus separou o povo de Israel através de Jacó. Jacó teve 12 filhos, e dos 12 filhos de Jacó vieram as 12 tribos de Israel. Então é como se fosse o Brasil, é como se Israel fosse o Brasil dividido em 12 estados, e cada um dos filhos fosse o governador de um estado, só para que vocês entendam. E diz a palavra do Senhor, se você quiser, está lá em Gênesis, está tudo isso que eu estou dizendo. Deus escolheu Jacó, e através dos filhos dele, a nação de Israel foi formada. E Deus tirou o povo de Israel do Egito, todo mundo conhece também, com as pragas lá do Egito. Tirou o povo de Israel do Egito e levou para onde? Estão me acompanhando aí ou já estão dormindo? Levou o povo para o deserto. E antes, quando eu não tinha nenhum entendimento, eu falava: mas que povo! Era só caminhar rápido, obedecer a Deus, que rapidinho chegava lá na terra prometida. E eles ficaram quanto tempo no deserto? 40 anos. Mas na verdade, Deus permitiu que aquele povo ficasse 40 anos no deserto, para que aquele povo fosse ensinado. Ali no deserto, no Monte Sinai, Deus deu a Torá, Deus deu os ensinamentos para o povo de Israel. E aquele povo, durante 40 anos, aquele povo recebeu instruções que Deus havia entregue para Moisés lá no Monte Sinai. E depois que esse povo já tinha aprendido, Deus permitiu então que eles entrassem na terra prometida. E aí você vira para mim e fala assim: e eu com isso? O que eu tenho a ver com isso? Por que você está falando isso? Eu não tenho nada a ver, meu negócio é Jesus.
eu tenho Jesus e amém. E eu venho hoje justamente falar que nós somos os principais interessados nisso tudo que eu estou falando. Amém. Porque quando o homem pecou lá no Éden, Deus, Ele criou o homem para um propósito, correto? E o livro de Jó declara que os planos de Deus são altos e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ninguém frustra o plano do Senhor, querido. Quando o Senhor, Ele estabelece um plano e Ele tem um propósito, queira eu participe ou não, o Senhor vai concretizar o plano dele. Amém. E o homem pecou, Deus criou o homem para ficar com ele. Eu quero esse homem para mim, eu quero esse homem vivendo junto comigo, com comunhão comigo. O homem vai e peca. Você pensa que Deus desistiu? Não. Deus estabeleceu ali no Éden um plano para que esse homem novamente pudesse voltar para ele. E Deus separou o povo de Israel, deu para eles as leis, deu para eles todas as cerimônias, as festas, todos os adereços, todos os símbolos. Talvez alguém aqui da igreja fale, essa igreja é toda doida, os irmãos usam um negócio na cabeça, querido, você não é obrigado a usar nada. Você usa se você quiser, se você se sentir bem, mas você não vai para o inferno por causa disso, não. Então quem usa kippah, quem usa, os meninos que usam tzitzit, que é aquelas cordinhas penduradas aquilo ali, sabe para que serve? É para que a própria pessoa lembre que Deus deixou para ele ordenanças, Deus deixou mandamentos. E aquilo, se não fizer diferença na vida, a pessoa também não adianta nada. Se eu usar esse kippah aqui, e isso não fizer efeito na minha vida, eu não obedecer a Deus, isso aqui não resolve nada. Isso serve para eu lembrar que sobre a minha cabeça é um Deus poderoso, que eu não vivo sem lei, que eu não vivo de qualquer maneira, mas que eu preciso de prestar contas para o meu Deus. Aleluia. E quando eu uso isso, e eu comentava com os irmãos outro dia, eu queria ter um pouco mais de coragem para vir lá para o fórum de kippah, assim, ó, entrar na audiência lá com o juiz, sentado na frente de kippah. Você fala, você está doido, sabe por quê? Porque um dia eu estava saindo de casa para vir num culto de quarta-feira, eu compartilhava isso com os irmãos, e eu coloquei o kippah, e eu saía com o carro, e cada coisa que acontecia comigo, no meu trajeto para cá, coisas que me irritavam, coisas que eu teria que ter um comportamento assim errado, na mesma hora eu lembrava que o Senhor está sobre mim, e eu falava, eu tinha que segurar. É para isso que serve, é para que você não pegue contra o Senhor, é para que você adore o Senhor, e para que você se lembre que há um Deus sobre você. Sabe qual é o nosso problema? É que se eu perguntar aqui o que foi pregado domingo passado, ninguém mais lembra. Se eu perguntar quarta-feira que eu estou pregando hoje, ninguém mais vai lembrar, porque a nossa memória, ó. E a gente prega aqui no domingo, estuda na sexta, ouve a pregação da quarta, e quando a gente sai na rua, a gente esqueceu tudo. Quando a gente volta para nossa casa, a gente já esqueceu tudo. Se eu estiver falando mentira, você pode se manifestar, mas é assim que acontece. E é por isso que o povo de Israel, gostemos ou não, eles têm um monte de símbolos. Quando eles saem na rua de kippah, eles estão se lembrando que tem o Senhor sobre a cabeça deles. Quando eles usam o tzitzit ali, que são aquelas cordinhas, eles lembram que eles têm mandamentos que têm que cumprir. Quando eles entram na casa deles têm a mezuzá na porta. E eles se lembram que aquele lugar é um lugar também onde a palavra do Senhor tem que ser obedecida. O marido entende isso com a sua esposa, a esposa entende com o seu marido, os filhos. Eles usam isso para que eles se lembrem dos mandamentos, coisas que nós não fazemos. E aí nós esquecemos fácil. Sai na rua, uma pessoa te fecha no trânsito, já xinga, depois fica arrependido, vai pedir perdão. Mas se você estivesse se lembrando, se a palavra do Senhor estivesse no seu coração, você não ia fazer isso. Então o Senhor preparou esse povo, deu para eles os profetas, deu para eles as leis, os mandamentos, e aquele povo foi instruído. E depois que aquele povo estava pronto, aí o Senhor falou assim, agora é a hora de eu incluir as outras pessoas no meu plano. Quando Deus preparou Israel, que Israel estava prontinho, do jeito que ele queria, Deus falou, agora é a hora de eu incluir as nações dentro do meu plano. Percebam o que eu estou dizendo. Este é um momento de inclusão, não é um momento de substituição, nada, é inclusão.
E o que a palavra do Senhor nos relata? Que Deus enviou quem? O seu próprio Filho, Yeshua, Jesus. Para quê? Para que Ele morresse na cruz. E a partir daí, todo aquele que nele crê, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E aí nós entramos. E aí quando nós entramos, o que a palavra de Deus diz? Que Israel estava lá, onde sempre esteve, oliveira verdadeira, e nós, zambujeiros, né? Que é a oliveira brava, que não dava um fruto adequado. O que o Senhor fez? Endureceu o coração do povo de Israel, quebrou alguns ramos, veio, pegou a mim, pegou a você, através de Yeshua, através de Jesus, e nos enxertou. E agora, hoje, nós fazemos parte de um só povo com o povo de Israel. Glória a Deus. E aí, queridos, sinto muito se essa palavra já tenha muitos, e se alguns, como já aconteceu comigo, tem uma raiz de resistência no seu coração, o conselho que eu te dou hoje, é a minha pregação hoje: examinai as Escrituras. A minha pregação nessa noite de hoje, eu vim para te falar uma coisa só: examinai as Escrituras. Porque o povo está sendo enganado, o povo está sendo destruído. Por quê? Porque eles não examinam as Escrituras. Porque hoje, no dia eu comentava com o pastor Júlio, você pega a Bíblia e começa a ler, você fala: não é possível que estava aqui a vida inteira e eu nunca li isso desse jeito. Examinai as Escrituras. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que acontece conosco? Nós não examinamos as Escrituras. Que isso, pastor? Você não conhece minha vida? Não examinamos as Escrituras. Lemos a palavra aqui na hora da pregação. Alguns têm uma caixinha de promessa em casa que tira o versículo do dia, mas não examina as Escrituras. Examinar não é dar uma lida rápida, não é dar uma olhada. Se você for no médico e o médico só te fazer umas perguntas, você fica bravo. Nem examinou direito. Que isso, o médico chegou lá, nem examinou. Se o cara não colocar pelo menos um aparelho de pressão para você não sente que você foi examinado. Examinar requer o quê? Cuidado, atenção, calma. Leia direito, lê tudo, não lê só um versículo, lê o texto todo. Lê de Gênesis a Apocalipse, leia a sua Bíblia toda. E aí quando você examina as Escrituras, você começa a entender porque tudo que foi escrito pelos apóstolos no Novo Testamento está diretamente ligado a tudo que Moisés e os profetas escreveram também no Antigo Testamento. Afinal de contas, qual era a Bíblia que Jesus usava? O Novo Testamento? Sim ou não? Qual era a Bíblia que Jesus usava? Era o Novo Testamento? Não, porque quando Jesus veio, o Novo Testamento ia ser escrito ainda depois que ele morresse. Então ele usava o quê? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e por aí vai. Esdras, Neemias, Josué, Juízes, Ruth. São os livros, salmos, que o Senhor inclusive fazia citação. Examinai as Escrituras. Amém. E um dia o apóstolo Paulo falou assim: olha, esse povo aqui de Bereia, ele foi pregar numa certa cidade. Primeiro ele pregou numa cidade que se chama Tessalônica, e depois ele saiu de Tessalônica e foi para outra cidade que se chama Bereia. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. E ele virou e elogiou os de Bereia. Sabe o que ele falou? Olha, esses de Bereia, eles são mais nobres, eles são mais sábios do que os de Tessalônica. Mas por quê? Porque eles escutam a palavra e depois examinam todos os dias para ver se as coisas são de fato assim. E o que eu estou te pedindo nessa noite é que você escute a palavra e examine para ver se as coisas são assim mesmo. Você pode examinar e aquilo que estiver sendo falado, pregado, seja aqui ou em qualquer outro lugar que não estiver na palavra, está fora. Examinai as Escrituras, porque até para você servir ao Senhor é necessário que você esteja examinando as Escrituras. E qual que é o propósito de Deus na sua vida? Essa foi uma pergunta que ela sempre me intrigou.
Sempre eu ouvi essa pergunta: qual o propósito de Deus para a sua vida? Se eu te perguntar, você sabe responder? Para que Jesus veio? Pensa aí um pouquinho. Eu ouvi ele: Jesus veio para me salvar. Não é mentira. Mas será que foi só para isso que Jesus veio? Jesus veio para me dar cura só? Jesus veio para que eu tivesse um carro novo, uma casa nova, queridos? Entendam bem. Deus tem um plano muito maior para a sua vida. Ter carro, ter casa, ter dinheiro no banco são acréscimos. É como se fosse gorjeta que você ganha por estar inserido dentro do plano maior que o Senhor tem para a sua vida. O plano que o Senhor tem para você é que você volte a morar com Ele, igual no começo Ele morava com o homem no jardim do Éden. Você volte a morar com Ele eternamente. Aleluia. Esse é o plano que o Senhor tem para a sua vida. Agora, o tempo que você vai passar aqui e os bens que você vai adquirir, a cura que você vai ganhar, são acréscimos, é coisa extra que você está ganhando. Por isso que o apóstolo Paulo ele dizia: olha, minha vida, se eu perder, eu estou ganhando, porque eu vou encontrar o meu Senhor. Então, Deus tem um plano maior para a sua vida, mas para você saber o plano de Deus para a sua vida, você precisa conhecer o quê? As Escrituras. Amém. Ninguém assina um contrato sem conhecer as causas do contrato. Ninguém, entre aspas, porque nós fazemos isso, né? Contrato de adesão, você vai no banco abrir uma conta, te dão aquele contrato desse tamanho, com 7 folhas, letra 8. Você olha assim, você lê 3 linhas, deve ser isso mesmo, e assina. Não é assim que acontece? Você assina aquele negócio lá. Aí depois vai dar um problema, eles vêm e colocam logo na sua cara: você leu a cláusula 38ª linha A do seu contrato? Aí o cara, aí vai ver, está lá, falando que o juro pode ser aquele mesmo, pode ser 15% por mês. Alguém já passou por isso? Acontece toda hora. Mas não é correto. E você entrou em uma aliança com o Senhor, e você precisa conhecer o que? Aqui, ó, nas Escrituras, o que essa aliança fala. Sabe para quê? Você não viver enganado. Você não viver achando que está vivendo uma coisa, está vivendo outra. Porque o Senhor não tem intenção de te enganar, por isso Ele deixou as Escrituras aqui. E de todas as versões que você quiser ler, com capa dura, capa de luxo, você escolhe. Você precisa conhecer. Lá em Mateus 22, 29, sabe o que Jesus falou? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: vocês estão enganados, porque desconhecem as Escrituras e o poder de Deus. Os escribas ali, os fariseus, os doutores da lei, começaram a fazer umas perguntas para Jesus lá, para tentar pegar ele. Ah, Senhor, mas no mundo vindouro, como é que vai ser isso? Porque a lei fala que se um homem casar com a mulher e ele não deixar descendente, o irmão dele tem que casar para ter filhos com aquela mulher. E o cara morreu. A mulher casou com 7 irmãos, que foi morrendo tudo. E aí, no mundo vindouro, ela vai ser mulher de quem? Perguntaram lá para Jesus. Quero ver agora o que ele responde. E ele falou: vocês estão enganados. E me perguntando isso, sabe por quê? Porque vocês não conhecem as Escrituras. Porque se vocês conhecessem, vocês teriam lido lá que no mundo vindouro as pessoas não se casam e não se dão em casamento. E eles ficaram assim olhando para Jesus. Estão enganados porque não conhecem as Escrituras. Nós precisamos conhecer o Senhor para obedecê-lo. Lá em Mateus 7:21 ele diz, o próprio Jesus falando: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Como é que eu sei a vontade do Pai? Está aqui, ó, nas Escrituras. Lá em Mateus 12:50 ele diz: porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Em João 14:21 ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que? Me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também me manifestarei a ele. Então não é aquele que fala Jesus eu te amo, que canta. Não, é aquele que aceitou Jesus como você fez. É aquele que conhece os mandamentos, é aquele que guarda os mandamentos do Senhor.
Você precisa guardar os mandamentos, porque se mudança não houver na sua vida e na minha, nada feito. Se eu levantar a minha mão, aceitar Jesus, cantar aqui na igreja, sair da porta para fora e for adulterar, nada feito, não tem salvação na minha vida. Não vos enganeis. Eu preciso ter mudança na minha vida. Sabe aquela música que você canta? Como Zaqueu, eu quero subir e tal. Vamos ler lá o texto de Zaqueu rapidinho? Abre lá, ó. Lucas 19, rapidamente. Lucas 19, quem conseguir, eu vou lendo aqui. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que ali um homem chamado Zaqueu. Este era o chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em um sicômoro para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou até aquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-te, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantou-se Zaqueu e disse: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tiver defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje houve salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. É uma palavra que virou música, a gente canta, é linda. Mas sabe por que Jesus falou: hoje houve salvação nessa casa? Não foi porque Zaqueu recebeu ele lá só, não. Jesus entrou, está lá com Zaqueu. Quando Zaqueu viu quem era Jesus e viu qual era o propósito de Jesus, duas coisas Zaqueu fez que o fizeram retornar para a palavra do Senhor. Primeiro, eu vejo que Zaqueu conhecia a palavra do Senhor. Amém. Tanto conhecia que quando ele aceitou Jesus ali, ele resolveu retornar a fazer o que a palavra, que a Torá mandava fazer. E a primeira coisa que Zaqueu falou para Jesus foi: Senhor, eu dou a metade dos meus bens para os pobres. Sabe o que isso significa? Significa que Zaqueu estava falando: a partir de agora, eu estou renunciando a um Deus que tem na minha vida, um Deus que chama Mamon, um Deus que chama dinheiro, que se chama riqueza. Eu renuncio a esse Deus e volto para a Torá, volto para a palavra de Deus, onde diz que Adonai, nosso Deus, é o único Senhor, e eu não devo servir a nenhum Deus além dele. Zaqueu, naquele momento, quando ele fala assim: eu pego os meus bens e a metade de tudo eu vou doar para os pobres, ele está mostrando que a partir daquele momento, o Deus que domina a vida dele não é mais o dinheiro nem as riquezas, mas é somente o Senhor. Amém. Glória a Deus. E o próprio Jesus, lá em Mateus 12, Marcos 12, 28, 29, ele diz: aproximou-se de um dos escribas que tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes era respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E naquele momento, Zaqueu falou isso: a partir de hoje eu não confio mais nas riquezas, e vou demonstrar isso, sabe como? Dando a metade dos meus bens para os pobres. Glória a Deus. Atitude, conversão que gera atos de justiça. E a outra coisa que ele fez foi a segunda frase dele: se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadriplicado. Queridos, presta atenção numa coisa que eu vou falar para você. Essa conversa de Zaqueu foi lorota. Sabe por quê? Esse se eu estava na cara que ele tinha defraudado. Sabe por quê? Porque ele era publicano. O publicano naquela época eram pessoas que trabalhavam a serviço do governo romano, cobrando impostos. E os judeus não gostavam dos publicanos. Sabe por quê? Porque eles extorquiam, eles cobravam a mais do que era devido. E quando Zaqueu falou isso aqui, ele não quis admitir assim abertamente, mas ele veio aquela história: se eu defraudei alguém, eu vou devolver quadruplicado. Na verdade, ele sabia lá no índio, porque ele
já tinha defraudado. Então ele se arrependeu e ele voltou para onde? Para Torá. Lá em Levítico 6, o Senhor fala para Moisés: olha, fala para os filhos de Israel que se algum deles defraudar alguém ou roubando ou extorquindo, que devolva tudo que roubou e ainda devolva com o acréscimo de 1/5. Zaqueu, ele foi tão cheio da presença do Senhor ali na vida dele, e a conversão dele foi tão tremenda que ele não devolveu, não foi 1/5, ele devolveu 4 vezes mais. Glória a Deus. Entendam só, ele tinha uma riqueza. Da riqueza dele, ele pegou a metade e deu para os pobres. Da outra metade que sobrou, ele restituiu quem ele tinha roubado e ainda 4 vezes mais. Aí Jesus virou e falou: hoje teve salvação nessa casa. Hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem, ele me recebeu em sua casa e a vida dele mudou, a vida dele foi transformada. É assim que eu consigo saber se a salvação do Senhor chegou na minha vida. Eu aceitei Jesus na minha vida, mas se a minha vida continua a mesma, ainda não houve salvação. A salvação acontece quando eu mudo, quando quem roubava não rouba mais, quando quem furtava não furta mais, quem prostituía não prostitui mais, Amém. quem falava mentira não fala mais. É isso que é a conversão. Não nos enganeis. Amém. Esse evangelho é um evangelho duro de ser pregado. Não é o evangelho que ninguém bate palma, não é o evangelho que enche igreja, mas é o evangelho que te leva para morar na eternidade com o Senhor. Esse evangelho, querido, não é o evangelho que todo mundo me segue e glória a Deus, porque eu não estou falando aqui de cura física, eu não estou falando de dinheiro que você vai ganhar, eu estou falando que a sua vida vai ser transformada, porque o próprio Senhor Jesus, ele fala que não são as pessoas que dizem Senhor, Senhor, que ele vai deixar entrar, mas aqueles que o serviram, que fizeram a vontade de Deus. É o que eu estou falando para vocês hoje. E isso que eu estou pregando aqui, eu luto para fazer isso na minha vida, porque não é uma coisa fácil. Eu não estou falando que é fácil. Eu luto de dia e de noite, e de vez em quando eu caio e eu me levanto, e aí que vem a graça do Senhor, porque Ele me dá uma nova oportunidade de continuar tentando viver firme. Mas é preciso você ter esse entendimento que você precisa viver de uma forma correta. E teve um outro episódio na Bíblia parecido com esse aqui, só que o desfecho foi diferente. Chegou um homem para Jesus e falou: bom mestre. Já ouviram essa passagem? Veio todo sorridente, alegre. Bom mestre. Jesus virou para ele, conhecendo o coração dele: que é isso, cara? Por que você me chama de bom? Porque bom só tem um, meu Pai que está no céu. Oh Senhor, mas eu sigo toda a lei, eu obedeço os mandamentos, eu honro meu pai, eu honro minha mãe, eu faço tudo que a Torá manda. Jesus falou assim: é? Então vamos ver, a prova de fogo. Pega seus bens e dá para os pobres e siga-me. O que o homem fez? Fez igual Zaqueu? Não. Ficou triste, baixou a cabeça e foi embora. E foi naquela passagem que Jesus falou a dificuldade que era um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque aquele homem não fez igual Zaqueu. Zaqueu renunciou ao Deus Mamon, às riquezas, para buscar e servir ao Senhor Jesus. Porém, aquele jovem, ele preferiu ficar com as riquezas. Só faltava isso a ele: dá seus bens para os pobres e me segue. E ele virou as costas e foi embora. Então, querido, o que eu venho te dizer hoje é que você entenda que servir ao Senhor é algo tremendo e poderoso. E duas coisas que eu tenho para você. Primeiro, a conversão tem que fazer um efeito na sua vida, porque um dia tem um lugar que está preparado para você. Eu não vai dar tempo, vou te aconselhar você chegar na sua casa, se você tiver coragem, e ler o capítulo 21 e o capítulo 22 de Apocalipse. Faça esse favor para mim. Chega na sua casa e leia Apocalipse 21 e 22. Você vai entender o que eu estou falando para você aqui.
Você vai entender a celebração da festa das tribos quando fala lá que a nova Jerusalém que desce do céu tem 12 portões. Amém. E sobre cada portão está escrito o nome de uma das tribos de Israel. Glória a Deus. E sabe essa nova Jerusalém que desce do céu? Sabe para que ela serve? É para você morar. Aleluia. Porque o Senhor Jesus fala: olha, eu estou indo agora e eu vou preparar para vocês o quê? Lugar. E quando o lugar estiver preparado, eu vou voltar para buscar. Então eu tenho certeza que todos aqui esperam algo, esperam receber a eternidade. E o lugar onde você vai morar, o local onde o Senhor Jesus preparou para você, tem lá as tribos de Israel. Amém. É a nova Jerusalém que desce do céu. Tem lá as ruas de ouro. Tem lá as pedras, 12 pedras que representam os 12 apóstolos. Está tudo lá. Aleluia. E aí quando nós chegarmos lá, você não vai ficar assim: uai, o que é isso aqui? Benjamim? O que é isso? Você não vai ficar assim. Aleluia. Porque você hoje está ouvindo a palavra do Senhor, que eu estou te contando, porque está escrito lá. Por isso estou pedindo para você examinar. Está lá escrito que sobre cada portão, que são 12 daquela cidade, está lá escrito o nome de cada uma das tribos de Israel. Está lá escrito. Sobre as 12 colunas, que são os 12 fundamentos, sobre cada uma tem o nome de cada um dos apóstolos. Está lá. E o que a palavra fala? Que nós, eu e você, que tivemos as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Sabe esse sangue que nós cantamos aqui, ao qual nós somos eternos devedores? O sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado, o sangue do Cordeiro que nos faz viver uma vida reta. Nós, está lá escrito que nós que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro estaremos lá juntamente com Yeshua, e nós reinaremos para todos sempre com Ele, porque Ele nos redimiu para isso. Você faz parte de um plano maior. Você faz parte de um plano maior. É algo maior do que você pensa. Ser curado, ganhar uma casa nova é o mínimo. Você vai viver eternamente na presença de Adonai, porque ela fala que nessa cidade não tem sol, não tem lua. Sabe por quê? Porque a Shekinah, a presença de Adonai, ilumina aquele lugar todo. Essa é a cidade que você vai morar, meu querido. A presença do Senhor que ilumina. E lá fala que os portões da cidade vão estar abertos, e daquela cidade vai sair luz para todas as nações. Todas as nações. É por isso que a palavra diz: de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Isso não é invencionice. Examine as Escrituras. Amém. Leia as Escrituras, que você entende Glória o que a é Deus. feito, porque as coisas acontecem. E aí você vai passar a entender o plano que você está nele. Para onde você está indo? Oh, Pai. Você não simplesmente aceitou Jesus para ser uma pessoa, para falar que é crente. Não. Tem um plano para você. Você está indo para algo muito especial. Amém. E o Senhor Adonai está esperando isso. Amém. Glória a Deus. E o Senhor Jesus, Yeshua, quando estava pregando para os discípulos, ele falava sobre o fim dos tempos. Amém. Lá em Mateus 28, e ele falava sobre um monte de coisa que ia acontecer. Não me pergunte, porque também a gente não sabe tudo. Quando é que vai ser? Tem as tribulações, tem muita coisa que vai acontecer. E aí, Jesus deu um sinal ali e falou assim: olha, Jerusalém, Mateus 28, para depois você anotar aí, para você examinar. Mateus 23, 38. Jerusalém, que mata os profetas. É Jerusalém. Os profetas que a ti são enviados, você mata. Mas eu quero dizer para você, Jerusalém, que eu estou indo embora. Se é Jesus, querido, imagine Jesus olhando para Jerusalém assim, falando isso para a cidade amada dele, para a cidade que ele veio. Ele falou: olha, Jerusalém, eu estou indo embora. E eu digo uma coisa para vocês: vocês não vão me ver outra vez, até que vocês digam em alta voz: Baruch Rabá, Beshem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. No dia que você reconhecer que eu sou o Messias, que eu sou o bendito, que eu vim em nome do Senhor, aí eu volto, Jerusalém,
enviada, quando a gente prega, quando é ensinado, olha para Jerusalém, porque o Senhor Jesus foi que falou, o mesmo Jesus que você serve, que eu sirvo e que todos aí servem, Ele falou que o sinal último vai ser esse, quando Jerusalém virar e falar, Baruch Rabá Beshem Adonai, eu voltarei. Então, querido, fica atento lá, porque no dia que você ouvir que os judeus estão voltando e que eles começaram a se arrepender e começaram a aceitar Jesus como Messias, você põe sua barba de molho, faz sua malha e prepara, porque o Senhor Jesus vai estar voltando para te buscar. Ele vai estar voltando para te buscar nessa hora. Aleluia. E ainda uma última coisa. Por isso é que nós temos tudo a ver com aquele povo lá. É por causa disso, porque até para nós sermos arrebatados pelo Senhor, até para nós irmos morar com o Senhor para concretizar o plano que Ele tem para nós, depende deles lá. Porque Jesus falou que só voltaria depois que eles reconhecessem, então olha para eles reconhecer Yeshua. Amém. A palavra do Senhor diz em Isaías: olha, Jerusalém, eu coloquei muros, guardas sobre os seus muros, guardas que vão estar orando, intercedendo por você, dia e noite. Querido, a sua vida está nisso. Amém. Não é um povinho lá qualquer, não, a sua vida está nisso. No dia que eu entendi isso, aí eu me rendi ao Senhor, falei, Senhor, é isso, então eu vou fazer o que tem que ser feito. Sabe por quê? Porque nós somos cheios de conhecimento, sabemos muita coisa, crente há muito tempo. Eu nasci quase crente já. Não sou muito velho não, mas já tenho um prazo bom aí. Desde 15 anos de idade que eu prego, e aí vem uma coisa que você fala, que nada seria. Mas aí quando você examina as Escrituras, aí não tem como, você vai contra a Escritura. Eu falo que a Bíblia é, para mim, o meu ensino, aí eu leio lá, está escrito isso, eu vou falar o quê? O Senhor colocou guardas, e eu espero que você seja um guarda, porque eu fiquei muito triste quando eu li uma outra palavra de Isaías, me parece que é o capítulo. Olha esse versículo aqui, eu vou encerrar. No 62,6 ele fala que colocou guardas. E aí no 56, 8 a 12, fiquei muito triste quando eu li, porque lá escrito assim: pode vir animais selvagens, pode vir lobos, pode vir, invadam mesmo Jerusalém, destruam, porque os guardas que estão sobre os muros estão todos dormindo, estão preocupados só consigo mesmos, olhando para si. Assim são os pastores dizendo, está escrito lá, eu estou só dando uma resumida. Eles dizem, vamos tomar um pouco de vinho, porque amanhã o dia vai ser melhor. Só estão querendo para si. E isso pode invadir Jerusalém, porque os pastores estão tudo dormindo. E eu falei, Senhor, não deixa eu ser esse que está dormindo não, Senhor. Amém. Eu quero estar acordado, Senhor. Eu não quero ser esse que está dormindo não. Eu quero estar ali sobre os muros onde o Senhor me colocou, porque esse também é o meu lugar. Eu sei que eu não sou judeu, mas eu sei que o plano do Senhor envolve a nós, envolve o povo judeu. Amém. Não sou eu que estou falando, está na Bíblia, é só ler. Está lá nas Escrituras. Então que hoje, nessa celebração da festa da tribo de Benjamim, seu entendimento possa ser um pouco mais aberto sobre a palavra do Senhor. E que você pense, antes de falar qualquer palavra, você examine as Escrituras. Amém. Não cometa erros aí de recriminar algo que você não conhece. Examine. Sabe por quê, queridos? Essa palavra que eu estou pregando aqui, o Senhor, meu Deus, sabe que foi um custo para poder trazer essa palavra. Ali minha esposa não me deixa mentir. Eu fui dormir ontem, já era 2 horas da madrugada, e hoje ela acordou, já estava lá de novo. Sabe por quê? Porque essa palavra é difícil de pregar. Eu prego há muito tempo. Se você falar assim, escolhe aí agora qualquer milagre de Jesus, qualquer parábola, você fala aí para mim agora, eu abro aqui e prego para você. Vou lá e uso aquilo ali, dou exemplos, aplico na sua vida. É muito fácil de pregar assim. E até porque eu li um versículo que eu fiquei mais com medo. Honestamente eu fiquei com medo. O apóstolo Paulo falou assim: vocês que desejam ensinar fazem muito bem, mas tomem cuidado
Porque sobre o que você ensina é sua responsabilidade. O que eu falo aqui é minha responsabilidade, eu vou ter que prestar conta diante do Senhor. Assim como um instrutor que ensina uma pessoa a dirigir, e que aquela pessoa vai pegar um carro depois. Assim como um professor que treina um aluno para fazer o vestibular, que será aprovado depois. As pessoas que aqui ensinam, preparam vocês para um teste perante Adonai. E eu não quero ser reprovado por ter ensinado algo aqui que não é condizente com a palavra. Foi luta. De ontem para hoje eu devo ter lido quase o Novo Testamento inteiro, mais uns outros livros, e até hoje de tarde eu não tinha preparado ainda. Para não falar besteira, para não falar coisa que não é de acordo com a palavra, porque eu não quero esse peso sobre a minha vida, não. Então que o Senhor, Ele abençoe a sua vida. Vamos ficar de pé. Nessa noite eu espero que você tenha entendimento do Senhor, a revelação de Adonai sobre a sua vida nessa noite. Porque o que o Senhor tem preparado para você é maior. O que o Senhor preparou para você é muito grande, querido. Aleluia. É muito grande, você não tem noção. Não esqueça, leia Apocalipse 21 e 22. Você vai ver no lugar onde você vai ficar. É maravilhoso, querido. E eu quero ir para lá. Eu quero estar lá junto com meu Deus. Eu quero servir ali a Adonai naquele lugar. E Adonai naquele momento ele fala: eis aí, agora eu estou habitando no meio dos homens. Oh, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, bendito seja o Senhor, bendito seja o teu santo nome, que não nos deixa afastados dos teus mandamentos, da tua Torá e dos teus ensinos. Bendito seja o Espírito Santo de Adonai, que nos revela a palavra, que nos faz entender os escritos que estão aqui constantes nesse livro. Senhor, eu peço a Ti nessa noite, que o Senhor olhe para cada um de nós que se encontra aqui, que o Senhor considere a nossa presença aqui nessa noite, ouvindo essa palavra, e que o Senhor não risque o nosso nome no livro da vida. Em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor nessa noite, que o Senhor permita que quando nós chegarmos ali e que o livro da vida for aberto, que o nosso nome seja pronunciado naquele dia maravilhoso. Não risque, por favor, Adonai, o nosso nome daquele livro. Que o Senhor perdoe as nossas fraquezas, que o Senhor perdoe as vezes que nós andamos errantes, que nós andamos desviando do teu caminho, e que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor considere o nosso arrependimento hoje, porque nós queremos seguir ao Senhor, assim como Zaqueu, que voltou-se para o Senhor, voltou-se para os seus mandamentos. Nós queremos voltar a Ti nessa noite, que o Senhor considere cada vida que está aqui nesse culto nessa noite, e que o Senhor revele a cada um deles a Tua palavra. Eu peço ao Senhor, Deus, que a Tua sabedoria esteja com esse povo, que cada vez que um desses aqui abrir a palavra para ler, eu peço ao Senhor, Adonai, que o Senhor revele a Tua palavra, que o Senhor revele a eles, ó Deus, os Teus ensinos. Em nome de Jesus é que eu clamo ao Senhor nessa noite, porque nós queremos viver em verdade, nós queremos viver no Evangelho verdadeiro que Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, veio trazer para nós. E nós bendizemos a Tua presença nessa noite. E nós, Deus, queremos ver brevemente Sião cantar, Baruch Rabá, Beshem Adonai. Nós ansiamos e nós Te abençoamos, ó Sião. Nós Te abençoamos, ó Jerusalém. E declaramos que o nosso desejo é que você celebre a vida do Messias. Nós declaramos que o nosso desejo é que os seus muros, os seus portões se abram, para que entre o Rei da Glória, o Rei que há de redimir, ó Jerusalém, que haja paz em Ti, que haja paz nos seus muros, e nós aqui como guardas estamos sem dormir, estamos atentos a Ti, ó Jerusalém, e que o Senhor te abençoe e te guarde, Jerusalém, que o brilho dele seja sobre você, e que você, Israel, que você, Jerusalém, prevaleça contra os teus inimigos, e que a palavra de Yeshua se cumpra em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a
Que o Senhor te abençoe.